A sociedade rotula o bebum como um sem vergonha, como um mau caráter, não tem amor próprio. E na realidade não é isso. E a mídia, por muitos fatores, ela tem uma condição até de certa forma que dentro da proposta dela, ela faz com que a maioria que pode beber se beneficie do uso da bebida. E uma das coisas que o AA tem como premissa é não fazer apologia contra a bebida e nem contra quem beba. Nós temos as nossas tradições que basicamente não entram em polêmica com qualquer assunto relevante ao que a sociedade faz lá fora. O nosso propósito único e exclusivo é ajudar aquele que precisa e quer ser ajudado, que a bebida tem atingido a sua, não só convivência, como a sua sobrevivência. Então a mídia, ela atua em cima de 86% da população que não tem problema com a bebida. São os bebedores sociais. Os outros é que têm necessidade de se autoavaliar. Nós não apontamos ninguém, você é ou não necessariamente portador de uma dependência do uso de bebida alcoólica. Ele mesmo é que tem que se identificar. O que a gente procura fazer é oferecer o espaço para que dentro daquilo que é o nosso objetivo, ou seja, a reunião, ele vá se adequando de acordo com o que ele precisa para ele sair daquela confusão que ele mesmo criou e que ele não sabe como aquilo chegou no ponto que chegou. Para quem procura ajuda, uma opção válida são os alcoólicos anônimos. Geralmente as reuniões acontecem em horários flexíveis. E lá, os alcoólatras podem dividir suas experiências e se conscientizarem de que estão doentes e que podem se curar a tempo. Os alcoólicos anônimos têm sucesso devido à ajuda que os não bebedores têm de ajudar quem está bebendo. O que acontece nas reuniões é que um alcoólico recuperado pelo programa de 12 Passos relata seus problemas com a bebida, descreve como está a sua sobriedade e o que aconteceram no AA, e abordam um provável ingressante a experimentar essa possibilidade. Você acredita que tem muitas pessoas que estão cumprindo pena na penitenciária que matou a família e não lembra? Porque é uma doença de característica que entra a falta de senso crítico. Aquilo que se chama limite é totalmente apagado. Entra num processo de, como se fosse anestesia, hipnose, não lembra do que fez. E para provar que aquilo é verdade é difícil. Precisa uma avaliação muito minuciosa, que aí entra a área da saúde, que nós não temos nenhum tipo de capacidade para fazer isso. Nós apenas somos porta-voz da experiência de cada um que viveu o problema na prática. Agora, a nível de teoria e de conhecimento científico, nós não temos nenhum cabedal para discutir sobre isso. Nós não vamos entrar num campo que a gente desconhece. Nós somos leigos, nós entramos com a prática. E a ciência entra com o estudo. Então, juntando as duas coisas, se chega a algo que determina que existe não a cura, mas existe a possibilidade de ter uma vida saudável sem o uso da bebida. E o que mais, a nível geral, tem funcionado, eu falo por minha experiência própria, é a programação de Alcoólicos Anônimos. Eu agradeço todo dia que eu chego dentro de Alcoólicos Anônimos. A minha vida mudou para melhor. Eu tive que pedir ajuda para parar de beber. Eu pedi muitas vezes para Deus que eu não queria mais beber. Eu não sabia que existia um lugar como Alcoólicos Anônimos. Aí eu vim aprender, quando eu cheguei aqui eu aprendi, e aprendo todos os dias, que graças a isso eu não preciso mais voltar a beber. Graças à programação de Alcoólicos Anônimos. A minha vida antes era um inferno, hoje em Alcoólicos Anônimos eu garanto, hoje ela é um paraíso. A gente não conta tempo,
a gente conta sempre só por hoje, porque é uma programação de 24 horas. Eu tenho, pelo meu tempo de sobriedade, estou com 14 anos. Né? Vou para 15 anos de sobriedade, mas usando a programação. Sempre que é, só por hoje. Eu não sei o dia de amanhã como é que vai ser, mas a minha programação ela é só por hoje. Não é mais do que isso. E eu comecei a perceber que eu era diferente daquele amigo que bebia e mora para casa dele, que fumava um baseado e ia embora para casa dele. Eu não parava. E os caras conquistando carro, conquistando faculdade, casando e eu nada. E aí veio o conflito interno, que é a grande mudança. Eles descobriram, eu pedi ajuda, levou nos profissionais da área. Foi bom, foi o começo, só que infelizmente eles não me ensinaram o que o AA me ensinou. O dia a dia, o que faz, o que deixa de fazer, né? Tomei remédio. Uma vez eu caí numa questão psiquiátrica, é legal falar. Ele me deu um remédio e falou, você vai parar de fumar tal. E eu não associava tudo isso ainda ao álcool. O álcool ele é tão grandioso, tão grandioso por ele ser liberado e ser aceito, que eu associava às drogas. Hoje em dia, com a álcool, puxando toda essa história que eu te falei, eu vi que o começo é o álcool. O que me tira a proteção é o álcool. Entendeu? Ele me deu um remédio para eu parar de usar droga. Claro que eu parava, eu tomava o remédio e ficava 2 dias louco. Não é o problema o remédio. Eu usei o remédio como droga, é a minha cabeça. Né? E aí comecei a usar o remédio, álcool e droga. Falei, vou gastar bem menos. Então não é a droga em si, é como eu uso a droga. Não é o álcool, como eu uso o álcool. O Mundi Repórter te levou hoje a perceber que cada pessoa, por menor que seja o seu problema, necessita de ajuda. Claro que ocorre a falha de querer fugir desses problemas pelo uso de drogas. O importante é que essas pessoas estejam cientes de que estão doentes e que podem viver saudavelmente outra vez. Infelizmente, elas não vão conseguir isso sozinhas. Mais que uma reunião de divisão de experiências, o AA é uma irmandade. Graças a Deus eu caí nessa grande irmandade. Eles falaram, evite, primeiro gole, evite a primeira isca. Se você não evitar o primeiro gole, você não vai conseguir ficar sem as drogas. Eles sabiam, com a experiência, com a vivência, que tinha que ser dessa forma. E foi galgando, consegui cargos, consegui bens, só que o que eu mais consegui foi o respeito dentro da minha casa, o respeito de mim mesmo, olhar no espelho, fazer uma barba, tomar um banho, conseguir entrar num lugar e conversar. Tudo que Então eu reconstruí. Para mim foi fácil. O difícil foi ficar na sala com 22 anos, ter que abrir mão de balada, ter que abrir mão por um tempo de relacionamentos, ter deixado aqueles amigos, só que eram amigos de uso. E aqui eles vão ensinando, isso aqui é amigo de uso, meu. Balada, agora não dá, vai depois. Hoje em dia eu vou em qualquer lugar. Claro que eu não convém para mim, eu não quero ir em determinados lugares. Que hoje os valores são outros. Então eu reconstruí a minha vida. Só que abrindo uma, é igual uma pessoa que faz faculdade. Ele vai ter que ficar ali de serão estudando para amanhã ele ter prova para ele se formar. E eu queria ficar, eu não podia ir porque eu não queria usar. Eu queria beber e aí fui almejando tudo o que eu queria, ainda pretendo não sair daqui. O Mundi Repórter de hoje fica por aqui. Agradecemos os depoimentos que enriqueceram a vivência para você internauta e para nós também. A vida passa muito rápido, mas a sociedade é que nos faz lembrar eternamente do que deve se tornar inesquecível. Até a semana que vem com mais uma edição do Mundi Repórter.